Olá! Sigamos com Hansite número 15. Precisamos falar de trilos, né? Esse é um estudo muito interessante, no qual é muito comum um aluno estudar ele já com uma certa superficialidade, começar o trabalho com ele com certa superficialidade, e aí acabar nunca tocando ele bem. E ele não é um estudo tão complicado. Ele precisa ser compreendido na questão do arco, em como o arco ajuda a articulação desse trilo mesurato que aparece o estudo inteiro. Basicamente, a gente tem que pensar que o arco é um martelê muito levinho na ponta, mesmo estando escrito forte. Só que o quarto tempo não é martelê. Porque é no quarto tempo que aparece quase sempre esse trilo mesurato. Então, a nota na qual ele aparece, como são fusas, é contadinho, ele precisa ocupar todo o tempo da colcheia, ele não pode ser estacado. É isso que precisa soar. Daí, a questão do trilo se resolve primeiro por isso. Existe um apoio, mas daí você preenche todo o tempo da nota. Certo? O que mais a gente precisa considerar? Ele é feito quase que inteiramente de arpejos. Esses arpejos, quando vão na ascendente, essa nota já tende a ser baixa. Essa mais ainda. Sabe? É muito comum. É muito comum soar assim. Então, não deixem os dedos escorregarem para trás nos arpejos ascendentes. Certo? Aí, claro, nem sempre essas fusas virão só na quarta colcheia. Vocês viram agora no último compasso que eu toquei, 2 vezes seguidas eu toquei exatamente o mesmo trecho, o compasso 8. O tempo 1 também tem essas 4 fusas. Obviamente, a gente daí precisa sempre preencher todo esse tempo da colcheia. Se não, o que os alunos acabam fazendo? Fazem isso. Fazem esse tipo de coisa, certo? E com certeza isso não é interessante pedagogicamente, no meu entendimento. As modulações que aparecem nesse estudo, a partir da quarta linha, do quarto sistema, para quase todo mundo é o compasso 13, elas geram sempre algumas dificuldades extras de afinação, mas nada tão sério. Diferenciar bem esse dó sustenido. Vai acontecer a mesma coisa na linha seguinte, numa situação ainda mais complicadinha. Vou tocar já a partir do compasso 21. Apoia bem esse quarto dedo. Né? Para quem
estava vindo com a mão baixa o tempo inteiro, isso aqui só é estranho, é muito fácil. Então, de novo, para entenderem, já direto do compasso 22. Certo? A partir do compasso 25, a gente tem... A partir do compasso 25, a gente tem uma passagem em Mi menor, então os Cis são sempre naturais aqui. Aí, no compasso 29, repentinamente, aparece uma situação de Si bemol, que provavelmente é um erro, mesmo nessa edição aqui. Eu acho que o compasso 29 e o 30, isso aparece em muitas edições erradas, então acho que vale a pena falar. No meu entendimento, se o compasso 29 e 30, o Si grave é B quadro, o Si agudo também deve ser. E aí, de repente, no compasso 31, sem nenhuma preparação, o Si se torna bemol e o Fá que vinha sustenido se torna natural. Então, eu acho que isso soaria melhor assim. Certo, pessoal? A dificuldade maior dele é entender esse ritmo do trilo. O aluno tem que ter paciência. E aí, evitar essa tendência dos dedos baixarem à medida que nos arpejos eles vão caminhando na direção das cordas mais agudas. Espero ter ficado clara essa relação que eu vejo entre o 13, o 14 e o 15 e a relação do 13 e do 14 com o número 2. Eu acho que vale sempre muito a pena a gente pensar que essa evolução rítmica que o Citi coloca, claro, existe muita coisa entre o 2 e o 13, mas existe uma relação óbvia entre eles. Isso não é uma coincidência. Eu tenho absoluta certeza, por ter trabalhado muito esses estudos com dezenas de alunos, como eu falei lá no vídeo introdutório, meses atrás, eu tenho absoluta certeza de que isso não é coincidência, como muita coisa que aparece no segundo e no terceiro volume, pegadinhas, sabe? Aquelas cascas de banana que o aluno sempre cai, principalmente com relação à percepção rítmica. Essas coisas não podem ser coincidências. Elas estão ali para obrigar o aluno a solucionar aqueles problemas. Logo que eu termine esse primeiro volume, eu não vou detalhar o segundo e o terceiro, provavelmente, como eu estou detalhando o primeiro. Eu não acho necessário. Mas eu vou apontar uma série de lugares no segundo e no terceiro volume onde aparecem essas armadilhas, essas pegadinhas, tudo no intuito de levar essas minhas reflexões a professores que, de repente, não tiveram oportunidade de trabalhar com gente tão boa quanto eu trabalhei. Porque eu repito para vocês, eu só pude chegar a essas reflexões porque eu tive aula com excelentes professores que me ensinaram a ter esse tipo de reflexão. É isso que eu estou tentando trazer para vocês aqui. Beleza? Um abraço a todos. Até o próximo.